dia, bom dia. Tati, não tem café, não? Então, desculpa, só trouxe pra mim um café, mas pode deixar, que isso é tão importante assim. Na próxima reunião eu deixo na agenda. Tá, vou botar até um alarme. Então, eu queria falar sobre o projeto Nós Mulheres, né? Um projeto bacana pra gente fazer no YouTube, em formato de vídeo. Empoderamento feminino, acho que é uma coisa importante. Todas as empresas estão falando, né? Vamos fazer alguma coisa. E eu pensei em nós mulheres para mostrar o quanto nós estamos todos juntos e empoderados, né? Peraí, nós mulheres só para ver se eu entendi exatamente o projeto que eu lancei na semana passada no Valer um Livro, ou é só o nome mesmo que é parecido ou igual? Tati, veja bem, no YouTube existem alguns lugares, espécies de sites, onde as pessoas postam vídeos, entende? E esses vídeos, entende? Às vezes são de literatura. Eu fiquei impressionada, os meus filhos me apresentaram. E essas pessoas que têm esses canais de literatura falam de livros, mas conseguem falar também de projetos femininos. Saquei. Sabe que tem no meio aí desse booktuber, né, que você falou, tem um canal que chama Valer um Livro. E eu que fiz, no caso, né? Inclusive esse projeto aí de nós mulheres eu também fiz e faço todo ano. Será que eu tô inventando coisa? Uma das partes mais importantes do Clube da Luta Feminista é falar sobre o Clube da Luta Feminista. É assim que começa este livro maravilhoso da Jessica Bennett, que, gente, é realmente um soco no estômago, mas nada que a gente já não soubesse. Na verdade, né, esse nome Clube da Luta Feminista começa como uma brincadeira de não vamos nos unir para acabar com os homens, mas vamos nos unir para conversar e pra gente ver que, enfim, tá todo mundo no mesmo barco. Ainda mais nessa época em que o machismo é tão velado, mas tão velado, que a gente começa a se achar louca, sabe? Porque tudo que fazem com a gente, todos os pensamentos e coisas que acontecem, a gente é tão, sabe, dentro de uma linha de raciocínio, às vezes sem perceber mesmo, que a gente começa a se questionar, poxa, será que eu realmente não estou causando? Será que realmente não foi uma impressão minha? Mesmo quando é claro e a gente está numa situação impotente, uma situação que a gente não pode fazer muita coisa. Numa época em que, sei lá, se um candidato à presidência chama a outra candidata de nojenta, ou se um grande vereador, né, isso inclusive em terras brasileiras, fala que a mulher só não foi estuprada por ser feia. Um minutinho aqui de silêncio, né, para este momento. Enfim, numa época em que todas essas coisas acontecem e é a gente que tem que se debater, é a gente que tem que se questionar, porque se a gente responde de antemão, a gente que é grossa, a gente que é mal amada, a gente que faz um monte de coisa. Então, assim, nós sofremos com preconceito, com machismo e com várias coisas no ambiente de trabalho, em todos os lugares que a gente passa. E é a gente ainda que tem que se preocupar com a resposta do outro, é a gente que tem que se posicionar, é a gente que tem que falar, é a gente que tem que mudar a nossa linha de raciocínio, nosso jeito, para não ser mal interpretado. Isso é maluco. E é por isso que é muito importante um livro onde isso seja debatido e discutido. Por isso, eu e outras mulheres do BookTube viemos debater e discutir com vocês esse grande Clube da Luta. Nós criamos praticamente o nosso Clube da Luta Feminista para a gente falar um pouquinho sobre cada capítulo desse livro em específico, mas que faz parte do nosso dia a dia. Eu, por exemplo, fiquei com o primeiro capítulo, que é Conheça o Teu Inimigo. E, de novo, não é conheça o teu inimigo para bata nele, manda ele embora. Ou talvez não.
mas conheça seu inimigo para que juntas a gente consiga, dando as mãos mesmo, a gente consiga se manter essa situação viva e tranquila e sem enlouquecer, sabe? É claro que a gente não pode deixar de falar, e a autora não deixa em momento nenhum de falar, sobre essa questão de empatia que a gente tem que ter até entre a gente, porque existem casos e casos, há casos que não tem como você falar. Há pessoas que não tem como você chegar no presidente da tua empresa e falar, viu, querido, você não pode fazer o que você está fazendo agora, porque você vai ser demitido e porque você não vai ter outro emprego, porque você vai morar na rua. Existem várias situações e várias histórias que a gente não pode excluir, sabe? A gente não pode deixar de lembrar que as questões são diferentes, as vivências são diferentes, a gente precisa ter empatia com isso também. Então, no final, esse Clube da Luta Feminista nada mais é do que uma conversa aberta, para que todo mundo consiga se juntar e entender o que a gente está passando, sabe? Que são coisas que todo mundo está passando igual. Enquanto eu li esse livro, eu ia me sentindo abraçadinha, sabe? E pensando, meu Deus, tantas bilhões de pessoas no mundo e todas as mulheres, ou grande maioria, passa pelas mesmas coisas e a gente fica aqui se sentindo sozinho. Nesse primeiro capítulo do Conheça o Inimigo, a Jessica, que é a escritora, começa então a dar uma nomenclatura para atitudes que são um tanto quanto padrões. Tem, por exemplo, o mansplaining, que é o cara que te explica uma parada, sabe? A gente teve esses dias um caso de uma escritora que estava numa conversa, o cara ficou 60 horas falando para ela o quanto um livro era maravilhoso, ela tinha que lê-lo e na verdade era ela quem tinha escrito. Gente, isso acontece com uma frequência assustadora, sabe? Tem o cara que te interrompe quando vai falar. Tem o broappropriation, que é o cara que rouba a tua ideia e fala de um jeitinho, mas impressionante como normalmente as pessoas dão crédito ao homem que fala. Tem o cara que fica falando que você é sensível. Ah, não, você é muito sensível, eu entendo, né? Que pra você é difícil mesmo. Tem o cara que é o fiscal da menstruação, que adora falar que qualquer coisa que você fale, mesmo que você responda numa atitude totalmente plausível, né? Uma pessoa que te tratou mal e tal, de igual para igual, que um cara teria falado a mesma coisa. Não, a mulher não pode, a mulher tá de TPM, né? Tá naquela fase, aqueles dias. Sabe assim, umas coisas que eu falava, meu Deus do céu, o manja-decote. E, gente, o mais assustador é que, por exemplo, toda vez que ela dava uma nomenclatura para esses caras que causam e que tem essas atitudes aí corriqueiras, ela falava coisas que a gente pode fazer para responder essas atitudes, né? E levando em consideração uma atitude mais drástica, uma resposta mais drástica, uma menos drástica, também a questão de chamar, se você é uma mulher e vê que outra pessoa está passando por isso, que outra mulher está passando por isso, pô, dá uma ajuda, tenta ali, mostra que você também está ali por ela. Mas aí no manja-decote, uma das coisas que é um absurdo, mas gente, como que isso existe no mundo, sabe? Que é você fazer um muro de livros ou de papéis ou de coisas para que o cara não fique muito em cima de você, se você não puder falar para ele, tipo, querido, por favor, pare, porque você, né, às vezes é arriscado. A gente tem que também levar isso em consideração, sabe? Quantas vezes aqueles caras que falam, pra quem que você deu pra você tá aí nesse cargo? Ah, você pegou isso daí, né? Você pega esse chefe. Como que ele é? You can tell me, or I can find out. What color panties are you wearing? What? Oh my goodness. E com este livro e essa nomenclatura, a gente veio então sugerir um espaço. A gente veio então sugerir essa conversa e a gente se dá a mão. Tanto eu quanto outras mulheres. Por que eu tô falando da gente, né? Porque outras booktubers maravilhosas se juntaram nesse projeto para falar sobre o Clube da Luta Feminista e para falar que nós somos um espaço aberto para conversar. Então comenta aí embaixo, enfim, situações, desabafa, fala, vamos conversar, porque é pra isso que a gente tá aqui, sabe? É pra isso que todo mundo tá aqui junto e misturado, tá? Não se esqueçam disso. E sobre esse livro em si, a gente tem aí embaixo o link para compra e também o vídeo da Mel, que é a booktuber que vai falar sobre o segundo capítulo dessa obra. Enfim, ela e outras booktubers maravilhosas. Ai, eu tô emocionada de fazer parte disso. Mas vamos conversar, tá? Aí embaixo, ó, respondo tudo. Até a próxima, gente. E lembrem-se, hein? Vamos falar desse Clube da Luta. É a primeira regra.